Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha aqui do nosso querido Pausa Ativa, em que a gente vai trabalhar hoje uma temática de relaxamento juntamente com a respiração, tá? Então, exercícios aí bem tranquilos, que vai dar até um soninho na aula, mas que a gente vai realizá-los aí para garantir um relaxamento, né? Um descanso ativo aí das nossas atividades, tá? Então, como vocês podem ver, o professor Nicolas está sentado. A gente vai fazer esse relaxamento na cadeira, tá? É o único material que a gente vai utilizar hoje. Então, para o nosso aquecimento, teremos 4 exercícios lá. E a gente vai começar com a nossa cervical, né? Fazendo uma leve flexão e uma leve extensão da cervical para cima e para baixo. Então, só um movimento do pescoço lá, bem lentamente, sem nenhuma pressa. Trabalhando aí bem a musculatura que envolve o nosso pescoço, né? Então, um exercício bem tranquilo aí que a gente vai realizando. Mais um pouquinho só. Então, nesses primeiros exercícios de aquecimento, a gente já pode implementar a ideia ali respiratória, né? Então, vai fazendo esse movimento aí, sempre enchendo o pulmão cheio de ar, vai soltando bem devagar lá enquanto a gente flexiona e estende a nossa cervical, né? Pode estender agora lá os braços à frente. A gente vai fazer um movimento lá de adução horizontal dos ombros. Então, da mesma maneira, a gente pode inspirar fundo e abrir os braços lá, da mesma forma que a gente fecha, soltando o ar, tá? Então faz um movimento bem devagarzinho, não precisa ter muita pressa para realizar o exercício. Vai trabalhando ele de maneira em que a gente consiga relaxar ali, principalmente, né? Relaxar as nossas dorsais, as nossas escápulas, né? Já que nesse movimento de abertura ali, quando a gente joga o ombro lá para trás, juntamente com os braços, a gente consegue fechar bem as escápulas. Aí, muito bem, pode relaxar os braços lá. Agora a gente vai fazer um movimento lá de rotação do nosso tronco, tá? Com uma certa insistência. Então gira 2 vezes pro mesmo lado lá, tentando só explorar um pouquinho da mobilidade, né? Não precisa fazer algo muito com uma amplitude muito grande, é só um pequeno avanço ali, só pra gente dar aquela instigada no nosso tronco, na nossa coluna, sem muito compromisso, né? Então, uma parte aí um pouquinho mais tranquila da aula, sem realizar movimentos muito bruscos, né? Mais um pouquinho só. Os últimos 10 segundos agora. Aí, muito bem. E para finalizar, a gente vai apoiar os braços lá na nossa cabeça e vai movimentar os cotovelos, esticando eles um de cada vez, né? Então vai esticando lá para trás, né? Com as mãos na cabeça, vai abrir e fechar os cotovelos ali, né? Vai trabalhar novamente a região das escápulas. Sempre trabalhando esta questão respiratória, que é bastante importante, né? Então, força bem o cotovelo lá para trás, relaxa bem ele ali na frente. Desta maneira a gente vai aí trabalhando essa questão, né? Mais 10 segundinhos só. Aí, muito bem, pessoal. Vamos lá à nossa parte principal, então, em que a gente vai fazer o exercício ali primeiro, né? Dos 5 exercícios que a gente tem, a gente vai entrelaçar os dedos lá acima da cabeça, né? Vai segurar uns 5 segundinhos lá em cima, respirando bem fundo, e vai soltar o braço lá embaixo novamente, né? Pra gente não ter que ficar fazendo esse movimento lá e segurando o braço. Então a gente sobe, inspira bem fundo, segura 5 segundinhos lá e desce o braço novamente, sempre repetindo esse exercício, né?
Então a gente até poderia deixar os braços erguidos lá acima da cabeça, mas aí a gente acaba cansando muito, né? Já que é uma aula aí pra gente mais relaxar do que a gente gastar muita energia. Então por isso que a gente vai subir e descer. Subir e descer. Só mais alguns segundos, vai repetindo mais ali o exercício, né? Mais um pouquinho. Última vez lá, então joga mais uma vez, inspira fundo e solta. Muito bem, agora a gente vai trabalhar aí um pouquinho com os ombros, né? Fazendo um movimento de adução horizontal. Então estendeu o braço ali à frente do nosso peitoral, vai trazer, apoiando a mão, né? Ali no cotovelo, trazendo o braço mais para trás. Dessa forma a gente consegue aí alongar bem a região posterior do nosso ombro, né? Então um alongamento aqui no meio para a gente relaxar bem também nossos braços, sempre conciliando aí com a questão respiratória. Aí pode trocar, faz com o outro braço, mesma coisa. Mais alguns segundos ainda, né? Sempre trabalhando bem a respiração. Últimos segundos agora. Aí, muito bem. A gente vai trabalhar ali com a coluna agora nos 3 últimos exercícios da nossa parte principal, tá? Então primeiro a gente vai ali cruzar nossas pernas e vai realizar uma rotação, né? Então vai fazer a rotação ali da nossa coluna, né? Segurando no braço contrário da cadeira, né? Então a perna tá cruzada para um lado, a gente gira para o outro lado, né? Caso vocês sintam necessidade também ali pode voltar, né? Na posição neutra do nosso sentar para não ficar tão pesado assim. Mas lembra sempre daquela questão respiratória, né? Tenta lá respirar 5 segundinhos, né? Inspirou fundo, segura, sempre controlando a respiração por tempo, né? Fazendo a contagem ali mentalmente e soltando o ar bem de leve, bem devagar, né? Não precisa ter nenhuma pressa para fazer os exercícios aí. Então sempre controlando esta questão respiratória. Agora a gente vai fazer para o outro lado, né? Então, primeiramente cruza a perna para um lado, depois a gente gira o tronco para o outro, segurando o braço contrário ali da cadeira e vai controlar novamente aí esta questão respiratória, né? Então lembra, mentalmente controla lá os números, né? O tempo que o ar fica dentro do pulmão, relaxando bem a nossa coluna aí. Mais um pouquinho só. Quase acabando. Aí, muito bem. O penúltimo exercício a gente ainda vai manter ali as nossas pernas cruzadas, né? Mas pode descruzar para fazer o exercício. A gente vai fazer agora uma leve flexão ali na nossa coluna, né? Então, é um exercício aí em que a gente coloca ali a nossa perna quase totalmente cruzada, né? Na região do joelho, o tornozelo fica apoiado ali no joelho, um pouquinho acima, né? A gente quase cruza um pouco a perna, trabalhando ali também um pouco do quadril. Flexiona a nossa coluna ali em direção às pernas, né? Relaxando aí desde a nossa cervical até a nossa lombar, né? Então percebam que o professor inclina bem o tronco lá na frente para ativar bem a região da lombar e deixa a cervical bem relaxada entre os ombros. Dessa forma mantendo aí bem o relaxamento, tá? Pode fazer com a outra perna agora, então mesma coisa.
É a aula do soninho mesmo, uma aula bem mais tranquila da gente fazer os exercícios. Tiver uma música lenta no fundo, então aí que a gente quase vai dormindo, né? Então vai tentando controlar, lembra da respiração, né? Inspirando fundo sempre, jogando o tronco lá na frente, projetando o tronco até as pernas lá, pra gente alongar bem a região da coluna como um todo. Aí podem novamente encostar totalmente lá na cadeira e a gente vai finalizar lá com a cervical, né? Fazendo um movimento de flexão lateral. Então flexiona em direção aos ombros. Se quiser, relaxa bem lá, fechando os nossos olhos. Inspirando fundo, sempre soltando bem devagar. Vai alongando bem a região do pescoço, que envolve aí totalmente o nosso trapézio, né? Quanto mais a gente alonga, mais a gente consegue ali sentir a região que permeia o pescoço. Pode fazer para o outro lado, lá a mesma coisa. Então desceu, flexionou a cervical em direção aos ombros. Com a outra mão ajuda, né, a alongar o pescoço. Só mais alguns segundos. Quase finalizando a aula já. Nesses 12 minutinhos aí em que a gente acaba quase tirando um cochilinho, né? Aí pode relaxar o braço lá, vai alinhando a cervical novamente, né? E desta maneira a gente termina a nossa aula de relaxamento e respiração, pessoal. Desejo a vocês aí um excelente dia, né? Se você gostou da nossa aula, por favor, deixa o like no canal, né? Se inscreve, deixa o like no vídeo também. E para você que é colaborador do TJ, na descrição do vídeo vai ter 2 links. O primeiro deles para validar a presença nessa aula, segundo para assistir todas as aulas que acontecem ao vivo conosco. Dessa mesma maneira, todos os dias pelo Teams, né? Às 14, 15, 16 e 17 horas de segunda a sexta, beleza? Muito obrigado e até a próxima!